Neste vídeo, exploraremos o tema dos anjos na Bíblia, começando pela primeira parte. Quem são os anjos? A questão inicial que surge é justamente essa. Quem são os anjos? Para responder, recorreremos às Escrituras. Ao analisarmos o Antigo Testamento, por exemplo, descobrimos que os anjos são mencionados 108 vezes. Eles intervieram na vida de patriarcas como Abraão e Jacó, conforme relatado no livro de Gênesis. No livro de Êxodo, Moisés também teve encontros com anjos durante a travessia no deserto. Êxodo 14:19 afirma que o anjo de Deus, que ia à frente do acampamento de Israel, se retirou e passou para a retaguarda. O termo anjo ou anjos é mencionado 32 vezes nos livros da lei, nos escritos de Moisés. Nas Escrituras, os anjos de Deus são descritos como as hostes celestiais. Eles são seres reais, não meras figuras míticas ou conceitos abstratos, mas entidades espirituais com influência no mundo físico. Assim como o reino demoníaco permanece oculto, o mundo angélico também está escondido aos olhos humanos. Nada escapa à observação dos anjos de Deus. Embora não possamos tocá-los, eles têm a capacidade de tocar as pessoas. Não conseguimos controlá-los, mas eles têm o poder de derrubar reis. Na Bíblia, o Senhor escolheu um anjo específico para acompanhar Moisés ao Egito. E esse único anjo foi capaz de derrotar toda uma nação considerada invencível. Essa característica de invencibilidade é uma marca distintiva dos anjos de Deus, diferenciando-os dos demônios. Somente as hostes celestiais se sobressaem em força. O Salmo 103:20 declara: Bendizei ao Senhor, vós seus anjos, poderosos em força, que cumprem as suas ordens. Os anjos do céu, sob o comando do arcanjo Miguel, enfrentaram Satanás e seus seguidores. Deus utilizou seus anjos para combater o exército caído de Satanás. No entanto, Satanás foi derrotado e não encontrou mais espaço nem lugar no céu. O dragão e seus anjos lutaram, mas não foram fortes o suficiente para prevalecer. Como resultado, não houve mais lugar para eles no reino celestial. E o grande dragão, a antiga serpente conhecida como Diabo e Satanás, aquele que constantemente engana e seduz toda a humanidade, foi lançado à terra junto com seus anjos, sendo derrotado em cada batalha. Entre os redimidos surge a questão: quais são os objetivos dos anjos? Na Bíblia podemos identificar pelo menos dois propósitos principais. O primeiro é o papel de guardiões. Após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, Deus colocou querubins e uma espada flamejante giratória para proteger o caminho que levava à árvore da vida. Gênesis 3:24 relata: Depois de os ter expulsado, o Senhor Deus colocou querubins poderosos a leste do Jardim do Éden e colocou uma espada flamejante que girava para trás e para a frente para guardar o caminho para a árvore da vida. Logo após a queda de Adão e Eva, percebemos o papel dos querubins. A partir desse momento, tornou-se impossível para eles esperar uma vida justa e feliz sob a primeira aliança que haviam feito com Deus, pois essa aliança havia sido quebrada e já não havia mais benefícios a serem extraídos dela. Essa passagem também marca a última menção histórica do Jardim do Éden na Bíblia. Deus designou um grupo de querubins para uma missão específica de guarda, impedindo Adão de se aproximar da árvore da vida, mesmo que tentasse fazê-lo à força. Apenas 3 capítulos após o início da Bíblia, já encontramos um dos grandes propósitos desses anjos. No entanto, não sabemos qual foi a reação de Adão ao ver pela primeira vez os gloriosos querubins, um momento sem precedentes na história da humanidade. Somos gratos a Deus por ter preparado um paraíso para nós, onde a árvore da vida estará presente, e podemos nos alegrar na esperança dessa promessa. No entanto, os querubins foram designados para impedir que Adão e Eva tivessem acesso à árvore da vida da mesma forma que antes do pecado. Por mais que Adão desejasse retornar ao Jardim do Éden, a presença dos querubins era um lembrete de que ele havia transgredido a lei de Deus. Já o sumo sacerdote de Israel tinha permissão para entrar no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, onde podia contemplar o propiciatório, o trono e a carruagem de Deus.
O Senhor é descrito como aquele que está entronizado sobre os querubins, pois foi entre dois querubins, posicionados nos extremos do trono da Arca da Aliança, que Deus se revelou a Moisés. Em duas passagens poéticas, Javé é representado como montado sobre um querubim voador, o que não significa que os querubins sejam meramente nuvens. O Salmo 18:10 descreve: montado num poderoso ser angélico, voou nas asas do vento. Da mesma forma, 2 Samuel 22:11 afirma: montou num querubim e voou. Os querubins estão intimamente ligados ao trono de Deus, como fica evidente nos detalhes fornecidos por ele sobre a Arca da Aliança. Além disso, eles possuem uma forte conexão com o fogo. Não apenas estavam associados à espada flamejante ao guardarem o Jardim do Éden, mas também são descritos como caminhando entre pedras de fogo na montanha sagrada de Deus, o que pode simbolizar a própria presença divina. Ezequiel 1:4 descreve uma visão impressionante. Quando olhei, vi uma grande tempestade que vinha do norte, trazendo consigo uma imensa nuvem iluminada por relâmpagos e um brilho intenso. No interior da nuvem havia fogo, e dentro do fogo resplandecia algo semelhante a brasas de fogo âmbar. Essa luz brilhante surgia entre os querubins e as rodas do carro divino. Dentro de uma dessas rodas foram retiradas brasas para serem espalhadas sobre Jerusalém como ato de juízo. Assim como o serafim usou brasas para purificar os lábios do servo de Deus, os querubins, sob ordem divina, distribuíam as brasas como sinal de julgamento. Em Ezequiel 10:2, o Senhor ordena ao homem vestido de linho: vai entre as rodas giratórias, debaixo dos querubins, pega um punhado de brasas e espalha-as sobre a cidade. O trono da misericórdia, descrito em Êxodo 25:20, representa o trono de Deus. Satanás, antes de sua queda, era um dos querubins que cobriam esse trono, não apenas um entre muitos, mas um querubim de posição elevada. A Bíblia menciona a existência de seres espirituais criados por Deus, capazes de assumir forma física para propósitos específicos. Esses seres podem ser divididos em duas categorias: os que permanecem em comunhão com Deus, chamados de anjos ou mensageiros, e aqueles que se rebelaram contra ele, conhecidos como demônios. As criaturas vivas mencionadas em Ezequiel 1:5-28 podem ser equiparadas aos querubins descritos no capítulo 10 do mesmo livro. Por outro lado, os seres vivos de Apocalipse 4:6-9 possuem semelhanças com os querubins, compartilhando algumas características faciais dos mesmos animais. No entanto, há uma diferença importante. Enquanto os querubins de Ezequiel apresentam 2 ou 4 faces, cada ser vivo do Apocalipse tem apenas uma. Além disso, as rodas associadas aos querubins na visão de Ezequiel eram cobertas de olhos, como os seres vivos de Apocalipse, mas esses olhos não pertenciam aos próprios querubins. Os serafins possuem uma aparência distinta dos querubins, que, conforme descrito em Ezequiel 10:21, tinham 4 rostos, 4 asas e algo semelhante a mãos humanas sob suas asas. O número exato de querubins criados por Deus não é conhecido, mas 4 deles são mencionados nos livros de Ezequiel, incluindo Ezequiel 1:5, 10:9 e 10:12. Essas criaturas também foram amplamente representadas nas decorações do tabernáculo e do Templo de Salomão. O uso da forma plural de querubim sugere que Deus pode ter criado vários desses seres celestiais, o que é reforçado pelo seu papel frequente nas estruturas religiosas de Israel. De acordo com a Bíblia, os querubins tinham aparência humana, diferindo da imagem posterior de crianças aladas que surgiram na arte religiosa. Ezequiel 1:5 descreve: do centro da nuvem saíram 4 seres vivos que pareciam humanos. No entanto, suas características faciais variavam. Alguns tinham 2 rostos, um de homem e outro de leão, enquanto outros possuíam 4 rostos, incluindo um de leão à direita e um de boi à esquerda, que posteriormente foi substituído pelo rosto de um querubim em Ezequiel 10:10-14, além dos rostos de uma águia e de um homem. Cada querubim tinha pelo menos 2 asas, enquanto outros possuíam 4.
Nos casos em que tinham 4 asas, 2 eram usadas para voar e as outras 2 para cobrir o corpo. Além disso, sob as asas, eles tinham mãos semelhantes às humanas. Suas pernas eram retas e não dobravam, e seus pés se assemelhavam às solas de um bezerro. Para compreender melhor a aparência dos querubins, estudiosos analisam a cultura do Antigo Oriente Médio em busca de referências adicionais. Alguns sugerem que os querubins poderiam ter semelhanças com os colossos babilônicos, os grifos egípcios e outras representações mitológicas. No entanto, é importante destacar que nenhuma dessas comparações pode ser considerada definitiva. Já se inscreveu? Se ainda não, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essas mensagens incríveis da Bíblia. Compartilhe com amigos e familiares e fique sempre atualizado com novas histórias emocionantes e cheias de ensinamentos da Palavra de Deus como você nunca viu.